Fala pessoal, Eduardo Vieira falando com vocês, dando continuidade, à aula de imersão de angiotomografia, como eu expliquei para vocês, que lá no YouTube não tem como fazer a live, e a gente teve que gravar, como sempre, a gente está sempre buscando alguma solução, para a gente não ficar na mão. Por quê? O YouTube entende alguns algoritmos que eu não sabia, que eu poderia, de repente, fazer live. Aliás, não poderia fazer live por conta de alguns algoritmos. Então, por causa disso, a gente vai gravar e vai deixar como aula, para tentar repor um descuido meu, de falta de entendimento, que não conseguia, fazer essa live através do algoritmo, que eles têm lá um número de 1.000 participantes ou inscritos, 400 horas, de visualização, eu também não tenho, tem 170 e pouco, e 400 e poucas pessoas ainda, por enquanto. Então, infelizmente, eu não li as regras do jogo e acabei trazendo a gente para um momento assim que não deu para contemplar vocês com uma live. Então, eu acabei transferindo essa live para o Instagram e vou tentar também fazer pelo Facebook. Então a aula vai ficar gravada, a gente vai passar a aula aqui para vocês de tudo aquilo que eu penso em angiotomografia, em relação ao que pode trazer de benefício para vocês daí para frente, tá? Meu nome, para quem não me conhece, sou Eduardo Vieira, do grupo Bizu TC, A gente tem como meta trazer conhecimentos dentro do Bizu em relação à angiotomografia. Tá? Então, vamos passar aqui para vocês alguns slides das aulas e a gente vai ficando com vocês por aqui, tá? Nas explicações. Então, a angiotomografia é um método que veio evoluindo desde a década de 80, e até os dias atuais, e essa evolução, nos trouxe alguns benefícios entre equipamentos, os equipamentos foram evoluindo, os softwares foram evoluindo e a tecnologia veio junto com isso tudo. E com isso, nós técnicos também temos que buscar conhecimento, em relação a benefícios, de diagnóstico em relação ao paciente e ao médico que vai fazer, acompanhar o exame e vai laudar esse exame posteriormente. Então, não é um exame que a galera, na verdade, é um exame que muita gente tem receio, tem dúvidas, tem medo. E a gente está aqui para mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças a angiotomografia, e o pessoal, que nos acompanha no curso de anjo que nós temos, o pessoal tem nos dado um feedback muito importante, positivo, em relação ao nosso método, e eu falei com eles, cara, vamos melhorar isso aí, vamos fazer a imersão, vamos tentar trazer a ideia mais a fundo na linguagem, melhorar essa linguagem, porque o pessoal também tem uma certa dificuldade de entender, a nossa linguagem, nos cursos mesmo. Então foi uma ideia de uma aluna lá do Sul, a Liz. Ela bati um papo com ela, falou, 2 aulas, são boas, mas a gente tem uma dificuldade em alguns entendimentos, que você não faz uma imersão. Aí a ideia foi surgindo, algumas pessoas também já havia falado também, e aí surgiu essa ideia e vamos tentar. Essa é a segunda aula, onde eu vou tentar passar para vocês aquilo que eu entendo, que na maioria das vezes me ajudou bastante na minha tomada de decisão e planejamento dos meus exames. Então, nós temos uma aquisição e, através dessa aquisição, nós temos que tomar, alguns cuidados, observar alguns planejamentos dentro daquilo que o pedido do paciente, nos traz, nos remete a esses protocolos. Então, você pegando o pedido do paciente, vendo, ali o que o médico está sugerindo na causa, no diagnóstico para o paciente, no tratamento do paciente, em cima disso a gente começa a ter tomadas de decisões.
Então, a indicação do exame, uma boa anamnese, uma preparação do exame, digo, entre protocolo, punção, né, o preparo mesmo com o paciente, explicando a ele, né, que a ajuda dele é de extrema importância para o exame, os protocolos de exames em relação à área, né, que a gente vai trabalhar, a anatomia a ser estudada, e o nosso conhecimento técnico, né, que cada vez mais tem, né, o pessoal tem buscado conhecimento e cada vez mais o resultado deles tem melhorado. Né, eu fico muito feliz com isso. Então, o pessoal tem estudado, sim, tem procurado. Né, a gente tem visto isso nos cursos e nas palestras também, que cada vez mais a gente tem aumentado o número de pessoas procurando o curso, os e-books, os materiais, e isso nos traz, assim, nos remete né, uma sensação, né, de procura e de melhoria também nos resultados. Para a gente entender bem, né, o que são as angiotomografias, a gente tem que falar um pouco das veias, né, que são vasos da parede relativamente fina, que transportam sangue dos diversos tecidos do corpo para o coração. A maioria das vezes transporta sangue venoso, mas as veias pulmonares transportam sangue oxigenado dos pulmões para o coração. Então, a dúvida, né, do pessoal em relação a artérias e veias, ela é bem comum, tá? Mas justamente essa troca que a gente tem que ficar um pouco mais atento, tanto na troca arterial, na troca venosa para a troca arterial, né? E isso vai circulando o tempo todo no nosso organismo, só que de forma a gente nunca parou para analisar como isso, né, algumas pessoas, vamos dizer assim, não são todas, como isso é feito o tempo todo. Né? Então, partindo do entendimento o que é uma veia, o que é uma artéria e quais são suas importâncias em relação, né, ao exame e as suas doenças também, propriamente dita, e é isso que a gente vai estudar, né? E cada vez mais, né, os médicos têm pedido esse tipo de exame por ser um exame não invasivo, um exame com um resultado, né, rápido, né, para o paciente, sem invadir tanto o paciente, e a qualidade de resultado diagnóstico é preciso. Né? Então, cada vez mais a gente tem tido esse feedback dos médicos e o resultado do tratamento do paciente vem cada vez mais sendo, né, de grande importância para o tratamento deles. Então, artérias e veias. Nas veias e artérias entram tipos diferentes de sangue, sendo que nas artérias circula sangue carregado de oxigênio e nas veias entra o sangue saturado de gás carbônico. Eles se movem no sentido oposto, sempre. Então, analisando, né, como se fosse uma chegada e outra saída. Né? Então, nós temos que ter um ponto, e esse ponto é o coração. Então, parte do coração, depois de todo o trajeto, toda a troca, a hematose feita nos pulmões, né, do oxigênio, do gás carbônico pelo oxigênio, e o contraste injetado, ele faz todo esse realce para a gente poder identificar o que é realmente uma artéria e o que é uma veia. E são tempos preciosos e por isso que a gente, às vezes, né, perde o exame por ser tão rápido, né, essa troca. Então, principalmente para exame TEP, né, que a gente tem que estudar a pequena circulação, que é a circulação pulmonar, onde que tudo acontece, para essa troca, quando chegar no coração e na saída do coração pelo ventrículo esquerdo, né, ela possa sair em fase arterial. Né? Então, a chegada e a troca que ocorre nos pulmões, ela é muito rápida e o retorno, né, a saída do coração pelo ventrículo esquerdo e a chegada pelo átrio direito, pela veia cava, né, superior e inferior, as pessoas às vezes têm essa dificuldade de entendimento, que ali no átrio nós temos justamente, né, uma chegada venosa, tanto superior como inferior, pequena circulação, né, a circulação pulmonar, a gente
Está falando aqui a circulação sistêmica. Tá? Então, quando você começa a entender, né, a pequena circulação, circulação cardíaca e a grande circulação ou circulação sistêmica, que ocorre a todo momento, dentro de um determinado tempo, você já começa a avaliar tempos de chegada de circulação e troca, né, gasosa né, nos pulmões. Então, aí que está o segredo, né, de nossas anjos. Então, né, esse tempo é muito rápido, que são as artérias pulmonares, e a outra circulação, a pequena circulação e a circulação sistêmica, né, ela tem um tempo maior. Então, quando você começa a entender que o sangue ele circula, né, em todo o corpo e ele tem que chegar no local para ele fazer essa troca, aí você já começa a entender o time, o tempo de chegada. Então, na década de 80, né, quando tudo começou, foi, né, cada vez mais o pessoal começou a investir mais em angiotomografia pelo tempo, pelo que a gente falou, né, o tempo do exame, a qualidade do exame, o resultado do exame, entendeu? O tratamento do paciente, sem precisar evadir o paciente, sem precisar, né, fazer cirurgia no paciente por um simples exame ou tomada de decisão de cirurgia também, né, nos casos de secção e no caso de um aneurisma, por exemplo, né? Então, por aí vai. Então, a gente tem que buscar um pouquinho desde da sua invenção lá em 1975, né, é o CINT, e nos dias, né, a gente não colocou, né, um cronograma de equipamentos tão extenso. Então, a gente parou ali em 1998, que foi o lançamento do primeiro Multilice, né, de cortes, uma rotação com quatro cortes, né, em 0,5 segundos. E logo em seguida, em 2001, já começaram, né, o lançamento do 16 canais. E em 2000, o que me chamou mais a atenção, gente, quando eu busquei esse slide, foi em 2007, o lançamento do 128 canais, que no Brasil começou a chegar praticamente em 3, 4 anos atrás, né? E a sua velocidade. Então, essa timeline aí do tempo de produção dos equipamentos, para você ver como é que o Brasil, né, num todo, ele é um pouco atrasado, vamos dizer assim, na evolução, né, desses equipamentos, na chegada desses equipamentos. Claro que hoje a gente tem, né, melhorou muito em relação a 2007, melhorou muito para a gente, né, esses novos equipamentos. A abertura de mercado e a chegada desses equipamentos melhorou muito, até para a gente, para nós técnicos, né, em entendimento desse exame. Conversando com um médico americano, né, ele fez uma visita uma vez aqui para a gente, e eu perguntei, ele estava aqui há 6 meses, eu perguntei o que ele achava dos nós técnicos, os brasileiros. Ele falou que nós somos talentosos como jogadores de futebol, que a gente tira, né, de uma situação, e isso me deixou muito feliz. Não foi só ele que falou isso também, eu tive com um médico francês também, e ele falou a mesma coisa, né, que a gente tem uma qualidade técnica muito boa e surpreendente. Então, isso nos dá assim, um certo ar em relação, né, ao que a gente tem visto, né, que o pessoal tem procurado mais estudar, então isso tem melhorado. Então, de repente, ele mesmo viu isso, né, a nossa qualidade técnica por esse lado. Então, isso só nos traz benefícios. Então, nós temos vários fabricantes, né, de equipamentos e 2 equipamentos que são essenciais, dentre outros também, mas esses 2 para a gente são essenciais, né? Na verdade, são 3, para quem tem, né, esse brinquedinho aí chamado Workstation, né, facilita muito a vida de quem gosta de reconstruir imagens. Então, nós temos
equipamentos ainda atuais de 2 canais, que algumas pessoas fazem, né, muito bom uso desses equipamentos, 16 canais, que é uma realidade de mercado para a maioria dos lugares, os 64 canais, que aí a gente já começa a fazer, né, exames de coronários, e os 128 canais, que é uma realidade de alguns centros de serviços, mas não todos. E os fabricantes, nós temos vários aí, né, distribuídos entre GE, Siemens, Philips e hoje Canon, né? E tem dentre outros agora que estão surgindo também. Mas desses equipamentos aí, já tive a oportunidade de trabalhar com a maioria, só Canon que eu não tive muito contato, mas GE, Siemens e Philips são equipamentos para mim hoje que, né, que eu mexo e eu vejo que a ideia de plataformas são diferentes, né? Qualidade de imagem de uma para outra também, às vezes, diferenciam, né, pela marca. Aí se me perguntarem, Eduardo, qual é a marca que você mais gosta? Cara, cada uma delas tem a sua particularidade. O GE, eu acho ele muito intuitivo, gosto muito. As imagens da Siemens, né, são surpreendentes. Adoro as imagens da Siemens. A Philips, né, é o Brilliance, que foi o que eu trabalhei, cara, um aparelho de 16 canais que não perdia para muitos aparelhos de 64 canais que eu já trabalhei. Um aparelhaço, tá? E eu gosto muito também de trabalhar com ele. Então, essas 3 marcas, eu não posso falar muito da Canon, que eu tive pouco contato com o Canon, logo trocar a máquina logo em seguida. Então, o Canon eu vou ficar devendo para vocês, mas os colegas que trabalham com Canon dizem que para chegar em algumas ferramentas, né, eu não posso dizer porque eu não tenho esse conhecimento de causa, né, ele já é mais gessado, né, do que os outros. Mas eu acho, pelo que eu vi, assim, as pessoas que trabalham com Canon gostam muito. E eu que eu não posso dizer porque eu não tenho esse contato. Então, um outro equipamento que eu acho de extrema importância é a bomba injetora, principalmente a bomba injetora de 2 cabeças, que ajuda muito, muito, mas muito mesmo em relação às exames de tomografia, tá? Do que a bomba de uma cabeça. E tem alguns colegas que fazem, né, injeção manual e tiram, né, água de pedra. Impressionante, o pessoal lá do Maranhão, o Raizito e o Wellington, né, eles mostram para a gente a qualidade dos exames que eles mandam para a gente, o que eles conseguem tirar de um aparelhinho de 2 canais. E a gente chegou a falar, né, da importância de algumas pessoas começarem em aparelhos, né, que a gente chama de queixo duro, que seria 2 canais, o helicoidal, e começar evoluindo com um aparelho de 4 canais, 6 canais, 16 canais, de 8 canais, né, e por aí vai. E aí você pega a evolução. Quando você pega uma pessoa que ele começa num aparelho, né, de ponta, né, um aparelho, né, que a gente chama de full, né, que é o lançamento de mercado, e ele pega um aparelho de 2 canais, com certeza ele vai ter uma dificuldade ferrenha em começar o exame. Mas quando você começa a pegar uma galera que vem na evolução dos equipamentos, esse cara ele vai ter muito pouca dificuldade, né, em desempenhar um bom trabalho em aparelhos de alta. Então aqui a gente tem, né, um aparelho aberto, a velocidade de mesa e a rotação do tubo, para vocês verem como é que eles podem trazer para a gente em relação a resultados de exame, né, em velocidade e qualidade também. Então, uma das coisas que a gente tem batido bastante, né, é justamente os parâmetros mais importantes na hora da decisão técnica. Para mim, né, em relação a resultados, é o conhecimento da sua bomba injetora. Você tem que conhecer muito de fluxo, muito de quantidade e o tempo de injeção, né, de aquisição junto com o tempo de injeção do teu aparelho. Então, né, um padrão de qualidade de exame ele vai depender muito do conhecimento do teu conhecimento em relação à bomba injetora, tá? Então, a bomba de uma cabeça,
né, muito utilizada em exames dinâmicos, anjo, tomografia, estudo com precisões em tempo de exame, delay, injeção contínua, fluxo contínuo dentro dos benefícios de redução de custo. Porém, nós temos um probleminha, você tem que injetar mais contraste do que o de duas cabeças, porque já que ele não injeta, né, soro para poder empurrar, né, o contraste que fica ali no equipo, na saída da bomba injetora, então você tem que injetar um pouco mais de contraste. É isso que os donos de empresa ainda não entenderam a importância e a quantidade de contraste que eles perdem em relação a anjo. Ah, mas hoje a gente tem alguns polifixes que a gente não tem, retorno, não tem perigo, não tem refluxo, show de bola, mas a extensão que chega até o paciente diminuiu um pouco, mas você ainda continua perdendo um pouco de contraste. Aí vem, né, a grande, para mim, a grande vedete em relação a equipamentos e em relação a angiotomografia. Uma bomba de duas cabeças, né, uma bomba injetora de duas cabeças, no geral, sua utilização por fazer o uso do contraste e soro, e pode-se fazer também simultaneamente, né, que a gente chama de batismo, né, reduz artefato, onde podemos usar as duas substâncias, em alguns casos em angiotomografia, na mesma injeção, ou seja, diluindo o contraste com o soro. Podemos fazer o teste pré-contraste também, onde a enfermagem acompanha esse teste, e a redução do uso de contraste no serviço. Protocolos de exame com até 30% de uso do contraste, contando, né, ainda o baixo custo. Então, a redução de até 30% em relação ao uso da bomba de uma cabeça. Então, qual é a vantagem? Né? Você tem uma injeção de soro, né, e automaticamente, em seguida, você pode injetar, né, 20, 15 ml, empurrando aquele contraste que fica no equipo para dentro do paciente, dando a certeza que você injetou a quantidade de contraste que você colocou ali na bomba. Tá? Então, alguns parâmetros para a gente conhecer da bomba, né? Ela tem as fases, né? Então você pode colocar várias fases, né? Essa daqui é uma fase simples de contraste, onde a gente usou, né, o soro para fazer o teste, e em seguida nós usamos o contraste e o soro para fazer a lavagem. Vocês observam, né, observem ali onde está em amarelo, né, o fluxo foi usado de 3 ml por segundo. E logo ao lado nós temos o tempo de injeção, tanto do soro quanto do contraste, onde a gente avalia que o soro, 20 ml do soro vai levar 7 segundos de injeção, com 3 de fluxo. E 80, né, que seria o contraste, com fluxo de 3, levaria 27 segundos. E, né, a lavagem do contraste, que a gente fala que é para lavar o contraste, mais 20 ml, né, de soro, empurrando aquele contraste que fica no equipo, né, para o acesso do paciente. Logo ao lado, nós temos um outro quadro, onde o fluxo está com 5, 40 ml de soro, 60 ml de contraste e mais 40 de soro, onde nós caímos, né, para um tempo de injeção de 8 segundos para o soro e 12 segundos, né, para a injeção do tempo de contraste para um determinado exame. Então aí a gente já começa a entender que o fluxo ele interfere e muito no resultado do seu exame. Por exemplo, quanto menor o fluxo, maior o tempo. Quanto maior o fluxo, menor o tempo. Então, quando você tem essa percepção em relação, né, ao gelco, ao acesso que a enfermagem vai buscar, aí você já começa a melhorar o teu entendimento também na sua coluna de contraste. Então, se eu tenho um gelco 18, ele comparado ao 22,
esse acesso à boca da saída do contraste do gel com 18, ele é maior do que o de 22. Por isso, o contraste denso, ele sofre pressão quando é feito um gel com 22. Já um gel com 18, né, ele já não tem tanta pressão, ele vai fluir muito bem, e essa coluna de contraste, o calibre e o fluxo, ele pode ser aumentado. Então, a importância do acesso venoso calibroso, conclusão, uma injeção rápida, mas, porém, desconfortável para o paciente. Por isso que tem que ter uma atenção redobrada nesse tipo de acesso, porque o fluxo ele vai ser maior. Então, tem que estar ligado nisso. Mais atenção na injeção do contraste, foi o que acabamos de falar. Quanto maior o fluxo, menor o tempo de injeção, melhora a avaliação das estruturas anatômicas a serem estudadas, no caso das anjos. Então, a velocidade da injeção, você vê que ela é rápida. Então, qual é a melhor punção? Tá? Eu costumo dizer que a melhor punção é o que a enfermagem te dá com segurança. Porém, alguns exames nós temos nossas preferências, tipo angiotomografia para TEP, braço direito. Por quê? Porque o acesso ele é mais curto, não tem, né, aquele artefato metálico em subclave esquerda. Tá? Então você tem leva ali uns 2 segundos, de 1 a 2 segundos de ganho em relação ao lado esquerdo, pelo lado direito. E quais são as punções, né, o número de punção, a cor, para quem tem curiosidade, onde são usados, tá? E o mínimo que a gente pode injetar. Então, aqui nós temos o 24, que é amarelo, pediátrico e oncológico, um gel muito usado em neonatal, né? E é feito também a angiotomografia em relação, né, a esse tipo de gel, porém um contraste diferente. O 22, que o mínimo a gente já consegue colocar aí de 2. O rosa, que é o 20, que a gente consegue colocar um mínimo de 2,5. O 18, que é a menina dos olhos, né, de todos os técnicos e chefe de serviço para a angiotomografia, porque você tem um acesso, né, mínimo de 4 e o máximo de 6. Então dá para fazer bastante volume de contraste em relação a realce, né? Você pode injetar um volume de contraste mínimo e ter um realce máximo em relação a esse tipo de gel. O cinza e o laranja já são usados em emergência, não são usados por nós, tá? Porque aí tem que ali evolui muito o lado de medicações, sangue, essas coisas assim. Então, aqui, o que eu trouxe? Um painel para vocês, né, da tela de uma bomba injetora, onde eu coloquei todos eles com contraste e todos eles com a mesma quantidade de contraste. Por que eu fiz isso? Com fluxo de 1 até 6 ml por segundo, só para mostrar para vocês o tempo de injeção desse contraste e a quantidade de contraste que outro dia uma pessoa me perguntou e eu fui entender depois de 2 anos o que as pessoas me perguntavam. Só que a pergunta dele foi muito bem colocada, que o meu entendimento depois desses longos 2 anos, que eu falei, cara, será que eu sempre expliquei de forma diferente ou as pessoas não entenderam? Então hoje eu fiz questão de trazer esse painel justamente para a gente tirar essa total dúvida entre paciente magro, entre paciente médio e entre paciente gordo, fofinhos, tá? Paciente com 100 quilos ou acima de, paciente com 100 quilos abaixo de e paciente com 50 quilos, por aí vai. Tá? Então, qual era o meu entendimento? Eu falava assim, gente, a aquisição, o tempo da aquisição do seu exame é que manda na quantidade de contraste. Até aí tudo bem, mas eu não, para mim, as pessoas entendiam que o peso do paciente, que era relacionado a 2 ml por quilo, de 1 a 2 ml por quilo,
né, as pessoas entendiam que dentro desse tempo de injeção você poderia aumentar ou não o fluxo. Então, melhor entendimento, para ficar bem claro. Um paciente de 100 quilos, por exemplo, você pode usar 6 ml, né, de fluxo e pode injetar os 100 quilos. Onde que a gente vê o tempo de injeção? O tempo de injeção, 16 segundos. Dá para fazer um TEP com isso aí tranquilo. Essa quantidade de contraste para um paciente gordo, porque senão o exame vai ficar lavado. Aí, em cima disso, que o colega falou, eu falei, cara, então vocês estavam entendendo de forma que para mim parecia tão claro, né, e passava batido. Agora eu entendi o que vocês, né, o que você colocou agora, que as pessoas me perguntavam. Então, influencia a quantidade de contraste? Sim. Por exemplo, você não vai fazer uma anjo, um paciente, né, de 100 quilos com 40 ml de contraste. Beleza? Aí para TEP, dá para fazer? Dá para fazer. Né? Você vai diminuir o teu tempo de injeção, ele não pode passar de 20 segundos, porque você vai estar injetando contraste e terminou o exame em máquinas de alta, de 16, né, dependendo da máquina, do 64. Você vai terminar, e dependendo do equipamento, claro, também, que fique bem claro, você tem que saber o teu tempo de aquisição total de exame. E dentro desse tempo total de exame, aí você tem como você tirar e marcar a média de quantidade de contraste. Porque as pessoas me perguntavam assim, como é que você faz o cálculo lá? Aí eu falei, pego o fluxo e a aquisição do meu exame e multiplico por meu fluxo. Vamos supor, leva 10 segundos o meu exame, tá? E o meu fluxo é de 6 vezes 10, 60 ml de contraste. Então, a minha aquisição, estando dentro dessa coluna, show de bola. Estou dentro dos padrões de planejamento técnico que o meu exame vai ficar bom. Eduardo, eu poderia usar 40, né? 40 de fluxo, 40 de contraste? Sim, você pode usar 40, mas sempre dentro do teu fluxo e do teu tempo de injeção. Por isso que eu coloquei aqui, né, o fluxo de 1 a 6 e com a mesma quantidade de contraste, que poderia ter posto 50, que seria metade, seria fácil de fazer esse cálculo também. Né? Mas eu coloquei 100 para vocês entenderem justamente do paciente, o porquê do paciente obeso você aumentar o fluxo, que é o que a gente faz na coronária, um fluxo de 5, né? E pacientes mais gordinhos, a gente usa um fluxo de 6. Né? Então a gente começa a entender que para todos os exames, se você quiser diminuir o seu tempo, você tem que aumentar o seu fluxo. E isso, você aumentando o seu fluxo, você acaba baixando a sua coluna de contraste. E isso ajuda muito em angiotomografia. Ok? Então, aqui a gente tem o fluxo ideal, dependendo do exame. O volume de contraste vai depender do peso do paciente e, obviamente, vai depender do teu tempo de injeção. Tá? Qual seria o tempo ideal? Aqui eu coloquei, né, um fluxo de 3 e um fluxo do dobro, né, que é o 6, fluxo de 6. Eu conseguiria fazer uma anjo TEP com 3 de fluxo, injetando 33 segundos, e a minha aquisição quanto seria? Né, vamos supor, uma aquisição normalmente leva de 10 a 15 segundos. Então, estaria totalmente fora. Né? Por quê? A minha coluna de contraste estaria mais aberta do que fechadinha, que é o caso do 6, do fluxo de 6. Então, é a metade de tempo. Então, é ideal, porque você consegue, como os tomógrafos, a velocidade de mesa, elas são muito rápidas, você consegue acompanhar essa coluna de contraste até o final, por causa da velocidade de injeção e o seu tempo de aquisição. No caso da injeção, né, de 3, você vai ter uma coluna de contraste mais aberta e o seu exame ficará mais contaminado. Eduardo, mas o tempo de disparo, por exemplo,
Você está falando mais atrasado. Mais atrasado aqui é por causa do tempo de injeção. Mas se o seu time, você começar, o meu tempo de realce começou na veia cava e eu disparar, na maioria das vezes, esse teu exame, dependendo do teu equipamento, ele vai ficar lavado, porque não o contraste ele não vai chegar, né, vai ficar precoce, na verdade, ele não vai chegar no tempo ideal para você fazer o exame por causa da velocidade do teu aparelho. Sendo assim, você tem que ter conhecimento, né, do seu equipamento para você poder mexer no pitch, na velocidade de mesa, para poder acompanhar. Então, a qualidade do exame igual a conhecimento técnico. Os protocolos, né, na realidade, a palavra protocolo abrange um leque de significado extenso, podendo variar desde um conjunto de formalidade pública até os critérios a serem cumpridos no detrimento determinado de atividade. Por exemplo, exames de tomografia. Então, é a gente que comanda, é o técnico que manda a informação para o equipamento. Então, a gente tem que ter um vasto conhecimento em relação a todos os critérios que vão beneficiar o diagnóstico do teu exame, desde a reconstrução. Então, antes de você mandar, né, você dar o start, você já tem que avaliar o que você vai ter de ganho e benefício lá na frente, para justamente na hora das suas reconstruções, você não tomar, né, um susto, porque você usou um parâmetro errado e o teu resultado vai ser ruim. Então, todo resultado que você, né, detiver em relação ao teu protocolo, teu conhecimento, o resultado será padrão. Falta de conhecimento, você vai ter, né, dificuldade na realização do exame e nem sempre você vai ter uma pessoa do teu lado te explicando. Então, o conhecimento é uma coisa que, né, difere um do outro, cada um tem a sua maneira de aprender, cada um tem a sua maneira de avaliar a situação, cada um tem a sua maneira de fazer, né, ou tomar a sua decisão, mesmo tendo, né, o chamado protocolos a ser seguido. Então, falar um pouco de tendências que a gente tem hoje no mercado, são as fileiras de detectores, cada vez mais, né, com esses equipamentos mais modernos, a gente está conseguindo uma abertura de cobertura muito boa em relação, né, aos equipamentos, aos softwares e aos hardwares. E com isso, quando a gente tem uma cobertura maior de detectores, a gente tem o quê? Uma melhoria de tempo em relação à aquisição dos exames. Então, a Siemens veio também, né, em cima disso, trabalhando com dois tipos de energia também, que a gente tem, né, um grande ganho em várias reconstruções e até mesmo, né, em relação a alguns protocolos, né, de anjo e principalmente, né, de subtração de contraste, né. Tem os equipamentos de duas energias, que também são dos outros fabricantes que vieram com essa ideia, e não de dois tubos, e sim de duas energias, porque isso acaba onerando também dois tubos. O tubo já é caro, imagina se você queimar um tubo desse. Então eles vieram com uma ideia né, de dual energy, que vem funcionando muito bem em relação né, à qualidade de aquisição de protocolos. Tá? As reconstruções iterativas também já é uma realidade também nossa, atualmente. Então, cada vez mais você reduz, né, a quantidade de radiação no paciente, você tem alguns softwares que ele vai te beneficiar em relação a esse tipo de reconstrução, tirando ruído, fazendo algumas reconstruções que possam melhorar cada vez mais os seus exames. Uma das melhorias que eu vi em relação a equipamentos foi a modulação de dose, de MA, né, onde o paciente hoje ele não precisa tomar mais aquela dose fixa em relação aos exames. Então você tem um modulador de dose, onde você coloca o mínimo e o máximo, né, de MA, e o aparelho faz essa leitura da estrutura que ele vai precisar usar o mínimo e o máximo. Então isso, cada vez mais os fabricantes têm trabalhado, né, dia após dia em relação a isso, e os resultados têm sido muito benéficos, né, lá na frente. Redução de artefato metálico também já é uma realidade. Muitos pacientes têm, né, têm prótese ali na coxa femoral,
E quando a gente tem um paciente que tem um tumor, né, uma patologia ali na bexiga, né, e naquela região, né, onde tem ali, ó, várias, né, cálculo renal, indicação de cálculo renal, tumor de ovário, tumor de próstata, são áreas ali que, de repente, essa prótese metálica vai dificultar, e a gente tem essa redução, esse redutor de artefato que nos traga muito benefício em relação à retirada daquele efeito muito feio e brilhoso, né, de metal nas estruturas. Tá? Especialização, cada vez mais a gente tem visto que as pessoas estão correndo atrás, né, para melhorar cada vez mais os seus conhecimentos. Então, isso também é uma das tendências. Né? Por exemplo, nosso curso começou, né, tem 6 meses, nós começamos com a turma de 20, e a gente tem fechado essa turma com 80 pessoas. E a tendência é sempre aumentar, porque um vai passando para o outro. Então, né, a importância de você se encaixar melhor no mercado, correndo atrás de especializações, isso está, né, cada vez mais comum nesse nosso mercado. Em relação à velocidade, o pitch, rotação do tubo, velocidade de injeção de um para outro, para você não perder, né, um não ficar precoce e o outro ficar uma injeção tardia, para a gente entender que isso pode acontecer em relação ao pitch. Então, um pode ser muito rápido e o tempo de injeção ele está na metade, e o outro, a injeção já começou e você ainda nem, né, a injeção começou, praticamente está cortando ali, demorou a injeção, esse contraste vai ficar tardio, dependendo da injeção. Uso de injeção manual para angiotomografia, o pior caos é a troca das seringas, e já não acontece isso na bomba, né, na bomba injetora de contraste. Aqui é uma concentração de contraste em níveis de contraste, marcas diferentes, tipos de contraste diferentes, realces diferentes. Os mais comuns, os mais usados nos serviços são os 300 e o 350. Então, a gente consegue ter um realce muito bom no 300, mas dificulta muito em algumas angios, principalmente anjo coronária, que precisa de um realce melhor. Então, o mais indicado é o 350. O serviço que trabalha com os dois, né, às vezes a enfermagem ela se enrola, porque vai fazer a coronária com 300, então esse realce vai se prejudicar. Agora, em serviço que trabalha com contraste único, né, por exemplo, trabalha num local que ele trabalha com 350 para todos os exames, aí dá para você fazer aquela injeção dupla, em alguns casos, soro e contraste, para você não ter tanto realce dependendo do exame. Então, obtém um realce arterial, angiografia. Por TC, é necessário contraste intravenoso para obter realce arterial, proporcional à taxa de administração de iodo, aumento de concentração de iodo no meio de contraste, aumento da taxa de fluxo de injeção, né, ml por segundo, quantidade de contraste iodado fornecido, né, na unidade de tempo, ou seja, aquisição e injeção. Injeção mais longa, duração, maior volume de contraste. Tá? E aqui tem a fonte. Então, ó, aquilo que a gente falou, quando você tem um equipamento, que você, né, tem uma combinação de detectores, onde você consegue pegar uma extensão maior, o teu tempo ele é menor. Então, né, de exame. Então, você tem que tomar cuidado justamente no HU que você vai mexer e onde você vai marcar. Tá? Então, tempo de varredura, tempo de injeção igual ao tempo ideal. Então, esse tempo vai depender da sua estrutura, do tamanho da estrutura a ser estudado. Então, quanto menor a estrutura, menor o tempo. Quanto maior, maior o tempo. Ficar ligado no tempo de varredura e no seu tempo de injeção. Tá? Então, aqui eu trouxe, só para vocês terem um entendimento, da pequena circulação.
e da circulação sistêmica. E o funcionamento das 4 câmeras do coração, onde a gente tem que entender a função cardíaca para justamente você começar a entender o que sai do coração e o que chega do coração. Então, o que sai do coração é arterial e o que chega ao coração é venoso, fica mais fácil, tá? Então, o lado direito, ele é venoso, e o lado esquerdo, arterial. Ok? Então, onde é feito essa troca? Do lado, do lado direito, a troca é feita nos pulmões, troca gasosa. A gente já sabe disso, a gente já estudou isso. Mas a saída e a chegada, do sangue que a gente tem que entender. E esse realce arterial, venoso e arterial, é justamente onde a gente consegue ver todo o funcionamento nos pulmões, tá? Essa troca alveolar, e a chegada de contraste em ventrículo esquerdo e a saída desse contraste, tanto na parte superior, ali como a gente está vendo, crânio e membros superiores, e como na parte inferior, tá? Que é a parte ali de órgãos, e membros inferiores. Então, essa chegada distribuída, ela chega ao coração, retorna ao coração pela veia cava superior e veia cava inferior, tá? E fazendo todo o trajeto o tempo todo, tá? É isso que a gente tem que entender. Quando a gente começa a entender essa fisiologia, esse funcionamento cardíaco, a gente começa a ter um entendimento melhor o que é uma fase arterial e o que é uma fase venosa. Então, aqui nós temos as duas situações. Aqui é praticamente arterial e tem uma fase ali que ela está meia no tronco da pulmonar, mas está contaminada a aorta ascendente e descendente. Então, para a TEP já seria ruim. E onde nós temos uma para a aorta, onde nós não temos contaminação ali do tronco da pulmonar. Então, exame ideal para quê? Para a aorta torácica. Então, essas particularidades onde a gente não tem contaminação, que o médico, na hora, ele reclama. O exame ficou contaminado. Aí você tem que entender por que ficou contaminado. O que você contaminou? Foi a aorta ascendente e descendente para uma anjo TEP, ou para TEP você contaminou, não tem contraste nenhum, como é o caso aqui do segundo quadro. Você perde o tempo todinho porque não tem contraste chegando no tronco da pulmonar. O teu exame para TEP já passou do tempo e você nem se tocou, como você planejou o seu exame, com indicação de TEP. Então, por isso que eu indico cada vez mais o conhecimento de algumas ferramentas que você possa usar na interação do seu equipamento, que no caso aqui é o ROI. Dependendo do equipamento, você tem que ter o entendimento do que é uma unidade Rushfield, onde você tem que saber as densidades na tomografia do sangue coagulado, do sangue com contraste arterial e do sangue com contraste venoso. Então, esse HU, que vai te diferenciar se o seu exame está padrão ou não. Aí me pergunta o seguinte: o exame para TEP, Eduardo, qual seria o HU ideal? Acima de 300 de HU. Tá? Seu exame ficaria de bom padrão. Tem vários colegas que falam isso aí na internet. Então, aqui a gente tem a unidade para marcar a densidade de sangue, que é o ROI, e ali você consegue diferenciar justamente a quantidade de contraste, de realce de uma imagem para outra. A diferença hoje, para mim, Eduardo, eu tenho usado muito teste bolos, porque até em aparelho de 64 canais, tá?
O pessoal fala, besteira, você gastar 15, 20 ml de contraste. Não dá para jogar na sorte. De repente o paciente tem uma síndrome de veia cava, você não, né, não conseguiu ver essa síndrome, um tumor de veia cava, você não conseguiu diferenciar. Então, uma punção, né, ali na femoral, que a enfermagem não te passou. Então, você fazendo, né, teste bolos sem medo, né, o resultado ele acaba sendo muito bom para quem gosta de fazer esse tipo de exame. Esse parâmetro técnico ajuda bastante. Algumas pessoas vão falar que é voltar no tempo. Eu, há 22 anos no mercado, eu não me considero retornando no tempo, porque meus resultados dizem né, por si só. Então, eu perco muito pouco exame em relação à angiotomografia quando eu comecei a partir dessa promessa de fazer o uso dos protocolos usando teste bolos. Claro, você faz outros tipos com outros tipos de parâmetros? Sim, até mesmo para eu ensinar, né, os meus estagiários, os meus técnicos, eu acabo ensinando todos os métodos e eles se aplicam da maneira que eles acharem melhor. Eu, Eduardo, gosto de time bolos ou teste bolos. Alguns gostam da veia brilhou, dependendo do equipamento, veia cava acendeu ali, ficou com realce bom, a pessoa dispara em aparelho 16 canais. No 64 canais, sujou o tronco da pulmonar, nego dispara. Outro parâmetro. Eu já prefiro marcar ali né, no tronco da pulmonar, ali entre a carina, e botar de 15 a 20 ml e ver o contraste chegando com ISD de 1 segundo e fazer meu cálculo. Eu prefiro. Os resultados melhoraram bastante de um tempo para cá. Então, eu prefiro, cada um tem a sua maneira de fazer, não bato palma para, né, para A ou para B em relação a, né, o que eles acham melhor, mas na minha posição em relação a resultado, eu vejo que o time bolos para equipamentos, né, principalmente equipamentos 16 canais para baixo, eles são mais indicados. O Smart Prep é justamente esse recurso que permite monitoramento em tempo real, de realce do contraste, e uma seção particular da anatomia, ou seja, né, o teu ponto de observação, que está na área de interesse. Fluxo de contraste é monitorado, né, entre varreduras de baixa dose, até que o realce de contraste atinja o ponto preferido e o operador inicia a prescrição da varredura. Voltando a falar que equipamentos, né, abaixo de 16 canais ou acima de 16 canais, o pessoal né, gosta muito de fazer esse tipo de protocolos, esse tipo de protocolo, né, acima de 16 canais, não abaixo. Então, 16 canais para baixo, eu indico o time bolos. 16 para cima, né, o pessoal usa o Smart e tem um resultado bom também, tá? Mas é porque eu sou cheio de mania. Então, aqui a gente tem um realce entre a artéria pulmonar e a aorta torácica e abdominal, onde nós vemos que o lado direito do coração, o átrio direito, o ventrículo direito, ele está para um exame de TEP, né, onde foi feito o monitoramento ali na carina, e a aorta torácica abdominal na descendente. Eduardo, eu marco na ascendente fazendo a aorta torácica. Tá, depende do teu HU que você vai usar ou do ponto de observação do teu Smart. Então, tem gente que deixa a aorta, né, ascendente acender, né, ficar com realce muito bom, e quando sujar a descendente ele dispara. Então, esse disparo que vai ter esse retorno de mesa, na hora que ele voltar, esse realce ele vai estar completo da aorta torácica e abdominal, ascendente e descendente. Então, onde marcar? Cada um tem a sua particularidade, é o que eu falo, né? Tem que saber conhecer o teu tempo de exame, né? De aquisição, o seu tempo de injeção. Então, fluxo e aquisição, você tem que entender um pouco desse parâmetro para você não se perder na hora da sua injeção. Aqui alguns parâmetros lá de fora, esse aqui, né, é um protocolo francês, para vocês verem que a gente não foge muito do que a gente usa em relação aos europeus, né?
Então, eles usam a aquisição de 120 kV, o contraste que ele usa é o 350, usa contraste soro. Aqui ele usou para esse tipo de exame, ele usou 40 ml a 4,5 por segundo, fluxo de 4,5, e injetou mais 30 ml de soro em 3 ml por segundo. Aqui uma aorta torácica, onde ele usou 60 ml de contraste a 4,5, com fluxo de 50, né, diluindo meio a meio de contraste, né? Aí você vê como é que eles usam para não ficar com tanto realce o exame. Então aqui nesse exame, para mim, ele tentou estudar ali a válvula aórtica, então por isso que ele diluiu para não dar muito artefato naquela região. Então ele fez, né, uma injeção tripla, na verdade. Ele usou o contraste, 60 ml de contraste, fez um batismo, diluiu 50%, né, de soro e contraste, de contraste diluído, em 20. Então, ou seja, 10 de soro e 10 de contraste. E logo em seguida ele usou mais 30 ml. O resultado foi esse aí, né? Não ficou com tanto realce como a gente costuma ver nas nossas anjos. Ficou bem diluído. Aqui é a nossa menina dos olhos, uma anjo de aorta abdominal e ilíacas, onde ele usou 80 ml com 4,5 e o soro, 30 ml de soro A3. Então é isso, gente. Tenha uma equipe sempre atenta, desde quem recebe o paciente, quem está ali com o paciente 100%. Né? Esse curso de imersão, né, ele vai continuar. Né? A gente vai tentar trazer para o YouTube, para aumentar essa galera aí, para a gente bater mais de 1.000 pessoas. Então a gente vai direcionar nossas aulas para o YouTube, para a gente vai ser melhor, que ali a gente tem várias ferramentas até para direcionar vocês também. Então a próxima aula a gente vai falar sobre estadiamento tumoral em exame de crânio, tórax, abdômen e pelve, como a gente faz essa distribuição, né, na dinâmica do exame. Então será a próxima batida. Né? Então eu fico com vocês por aqui, né? Eu acho que a gente tem muito a agradecer, né, para quem ficou e a paciência que o pessoal teve, né, com a gente aí em relação ao exame, né, ao tipo da ideia, da verdade, o que a gente quer trazer para vocês em relação ao nosso entendimento do que pode beneficiar vocês, a todos vocês, daqui para frente. Então, o Bizu, ele tem, né, agora está com várias pessoas aí, que é bem legal, o pessoal tem falado muito bem, tem dado feedback muito bom em relação aos exames, né, o que eles estão conseguindo de produção em relação aos exames. Isso tem sido bem legal. Então, o feedback está sendo positivo, que a gente está conseguindo levar conhecimento para todo mundo. Essa é a nossa meta, essa é a nossa vontade, que as pessoas entendam dessa forma. Tá? Vou ficando por aqui, o Bizu TC agradece vocês, tá? Só clicar aí, dar um joinha, compartilhar com a galera aí para trazer muito mais gente para o nosso canal. Isso vai ser bacana, a única coisa que a gente pede é a troca que a gente pede com vocês, né, para a gente poder trazer o máximo de pessoas para o canal, para a gente disseminar mais ainda conhecimento para todos. Grande abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus. Vamos ficando por aqui.